Abra seu livro em Mateus capítulo 5. Irmãos, eu estou bastante preocupado, porque me parece que os cristãos, eles não estão pensando na salvação, na esperança da glória. E isso é lamentável para nós, porque o que move a nossa comunhão com Deus é essa esperança. Sem essa esperança, você vai estar vivendo em prol de uma vida terrena, e não é isso que Deus quer. Deus deseja que nós olhemos para o futuro, para o além. E muitas pessoas, muitos cristãos hoje em dia não estão pensando nisso. Porque se estivessem pensando verdadeiramente nisso, estariam mergulhados em conhecer a palavra de Deus genuinamente, para poder apresentar a sua vida de modo digno diante de Deus, ao ponto de ter convicção, certeza absoluta da sua salvação, e não andar como os gentios andam na vaidade do seu próprio pensamento, vivendo uma vida distante de Deus, achando que vai para o céu. Nós vamos ver hoje, através do que a gente vai meditar aqui, que se a gente não levar a sério a verdade de Deus e a palavra de Deus, nós não vamos entrar no reino de Deus. E é muito triste nós sabermos disso. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Eu quero que vocês olhem para isso e atentem para isso. O quanto vocês têm desejado conhecer a verdade de Deus e praticar a verdade de Deus. Por isso eu louvo a Deus também pelos grupos de estudo e incentivo a vocês não faltarem. Não faltem aos estudos. Em nome de Jesus, não faltem aos estudos. E se você tem oportunidade de estar, não deixe de estar. Vai ser um crescimento grandioso para a sua vida. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 17 até ao 26. Hoje é até ao 26, em nome de Jesus. Amém. Nos ajude. Amém, todos? Amém. Vamos ficar de pé só um minutinho para você não ficar tão sentado muito tempo, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo ou raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta.
Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Vamos orar? Querido e soberano Deus, nós bendizemos a Ti, Deus, por esta noite, por estarmos aqui em Tua presença. E eu te peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ministre esta palavra aos nossos corações, nos faça, Senhor, entender a verdade contida nela e praticar, pôr, ó Deus, em nossa vida, de modo, Senhor, a sermos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Abençoa a tua igreja nesta hora, tire toda dispersão, Senhor, tire, Senhor, todo pensamento contrário, põe todos eles com a sua mente cativa a tua voz nesta hora, Senhor, e fala poderosamente com todos que aqui estão. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço também por minha vida, me ajude, meu Senhor da glória, e dai-me, ó Deus, a condição de poder, ó Deus, expressar aquilo, ó Deus, que é a tua verdade, pelo teu Espírito, Senhor, assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eu peço, por favor, que você se atenha à palavra, se concentre, para que ela seja proveitosa ao nosso coração. Talvez você tenha vindo aqui esta noite para obter uma resposta do Senhor em algo na sua vida, ou esteja passando por alguma tribulação. E eu quero lhe dizer que Deus está vendo tudo, está no controle de tudo. Amém. Se você confiar, Ele vai resolver. Tá? Se você confiar e entregar, Ele vai resolver. Se deleite então na palavra de Deus e o adore por meio do gozo produzido em conhecê-la, e Deus será contigo. Amém, igreja? Muito bem. Semana passada eu estive aqui. Semana passada eu estive aqui, glória a Deus, falando sobre os versos 17 ao 20, eu parei no verso de número 18, falando a respeito de Cristo da lei. E aí eu mencionei que Cristo, ele não veio de forma alguma, e eu dei algumas considerações sobre isso. Ele não veio de forma alguma, tá, ser contrário à lei de Deus. E eu expliquei na minha primeira consideração o seguinte, que a lei, ela pode se referir aos decálogos, 10 mandamentos, tá bom? Todos os mandamentos escritos no Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, tá? Ela pode se referir também ao conjunto do Velho Testamento inteiro, e também pode pegar a porção da lei e dos profetas, retirando os textos poéticos e históricos. A lei pode referir isso aí. E eu disse a forma também como Jesus veio cumprir essa lei. E eu mencionei 3 aspectos sobre esse cumprimento todo. Falei também, tá bom, que nenhum ser humano na face da terra é capaz de cumprir todos os mandamentos e proibições da lei. E eu fui bem enfático nisso aí. Por isso nós necessitamos de Cristo como Salvador. Ele cumpriu a lei integralmente. Desde o seu nascimento, sua infância, adolescência, juventude, chegando até a vida adulta, Jesus jamais pecou. Porque se ele tivesse pecado, um só pecadinho que fosse, o menor de todos, ele estaria desabilitado para ir para a cruz, para ser o cordeiro que nos salva da condenação vindoura. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por isso, e aí então, nós também fizemos a seguinte consideração aqui. Nós meditamos e pensamos, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo, que a lei, ele tinha entendimento que a lei veio de Deus. Então a lei é boa, é perfeita. A lei do Senhor é boa e é perfeita. E o Salmo 19 diz que ela restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis
e verdadeiro juntamente. Então, de forma alguma, Jesus Cristo veio revogar a lei, porque se ele viesse fazer isso, ele estaria indo contra até a própria vontade de Deus. E nós lemos pela palavra de Deus, e ontem conversando com alguém, me relembrou isso, eu quero também colocar essa consideração, que Deus é imutável nos seus desígnios, nos seus decretos. E por isso, ele cobra que a lei seja observada. Aí então, nós começamos a debater sobre isso, e aí eu falei sobre o discurso de Jesus com os fariseus a respeito do sábado. Quem esteve aqui no domingo passado, lembra como foi, né? E assim, os discípulos dos escribas e fariseus, eles ficavam discutindo com os discípulos de Jesus e com Jesus a respeito do que Jesus violava o sábado. E nós lemos 2 textos, eu expliquei, 4 textos, um em Êxodo, outro em Deuteronômio e Marcos capítulo número 3, onde fala sobre essa questão do sábado. E aí nós começamos a explanar sobre isso, e aí eu falei, tá bom? Para que o sábado foi criado? Para lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e para lembrar da libertação do povo do Egito, ou da redenção. Esse era o sentido, redenção do seu povo. Foi para isso que ele foi criado. E também a maneira correta de guardar o sábado. Aí eu fiquei de terminar um pedacinho só disso aí. Eu comentei até hoje pela manhã na escola dominical, eu quero passar isso para todos, para mim continuar, porque a próxima etapa agora diz respeito ao cristão e à lei. Nós e a lei. Nós e a lei. Então, se alguém chegar e indagar a vocês se Jesus guardou o sábado, o que é que eu vou responder? Que ele guardou. Porque o guarda do sábado é um mandamento da lei. Se ele não guardasse o sábado, ele era contra a lei. E ele não veio contra a lei. Então ele guardou o sábado. Mas então por que os fariseus diziam que ele não guardava o sábado? Ele violava o sábado. E aí nós lemos o texto em que, primeiro, no dia de sábado, estava Jesus e os seus discípulos colhendo espiga para comer, porque eles estavam com fome. E aí os fariseus repreenderam eles com isso. Por que vocês violam o sábado? E não é lícito fazer essas coisas que vocês fazem. Aí Jesus disse, você não leu na escritura o que Davi fez? Quando teve fome, Davi entrou no templo do Senhor, foi lá até a mesa da proposição onde os pães, que só os sacerdotes podiam comer, ele comeu e foi embora. Saciou a fome dele. E aí então, o Senhor não o castigou por isso. Porque fome é uma necessidade que nós temos. E Deus sabe que ela precisa ser suprida. E isso não é pecado. Comer não é pecado. Depois, Jesus entra na sinagoga e eles ficam tudo observando se Jesus ia fazer uma cura para condenar Jesus. Jesus chama o homem da mão mirrada para o meio. Aí diz para eles todos, faz uma pergunta. É lícito, é correto fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Aí eles ficam todos em silêncio, porque a resposta já está evidente. É lícito fazer o bem e não o mal. Então Jesus cura aquele homem. Quando Jesus cura aquele homem, eles se irritam. E em outra passagem ele diz, olha, 6 dias há para curar e vocês só vêm no dia de sábado. Aí Jesus chama eles de hipócritas. Então, nós começamos a pensar algumas coisas. Olhando para esses textos e o que Jesus disse, e em Mateus capítulo 12 também relata esses textos com outros detalhes, que é o seguinte, Jesus faz uma indagação assim, ora, vocês, quando cai uma ovelha ou um boi dentro de um buraco, vocês vão tirar no dia de sábado, para que ele não morra lá. Vocês também, então, alimentam as suas ovelhas e ao seu gado no dia de sábado. Não valem mais os homens do que os animais? Valem mais os homens. Então Jesus encerra a questão dizendo assim, então é lícito fazer o bem no dia de sábado. Essa é a frase principal desse texto, tanto de Marcos quanto de Mateus. É lícito
mais fazer o bem no dia de sábado. Então agora comparando as coisas. Olhando para isso, nós vemos a maneira de Jesus guardar o sábado, porque ele guardou o sábado. E vemos a maneira dos fariseus guardar o sábado. A maneira dos fariseus guardar o sábado é não fazer nada por ninguém, nem por si mesmo, nem come jejum o dia todinho, nem recebe dinheiro, nem paga. Nem recebe, nem paga, tá bom? Nem trabalha para ninguém, não faz coisa nenhuma, nem para si mesmo. Era assim que eles guardavam o sábado, tá? Jesus é diferente. Jesus come. Jesus cura o doente. Jesus manda fazer o bem. Porque o diabo diz que se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. O diabo diz isso. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Então a maneira de Cristo guardar o sábado é fazer o bem. Agora observação. Comer, ajudar os outros, fazer o bem, é só no dia de sábado. Por isso que ele pede no finalzinho desse texto, no verso 20, que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Isso é algo para ser feito todos os dias. Então, quando a gente faz todos os dias, nós não guardamos só o sábado. Nós guardamos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim vai. Essa é a real interpretação que nós devemos ter a respeito disso. Tá? Se algum adventista que chegar para vocês perguntando isso, vocês agora têm condições de responder a eles. E de uma maneira bem clara, para que ele possa entender isso. Vocês não guardam o sábado, não, mas guardam só o sábado, mas guardam tudo. De sábado a segunda a gente guarda. Não é? E algumas outras pessoas dizem, por que vocês mudaram para um domingo, dia do Senhor? Não foi questão de mudança. Alguns até dizem assim, foi a igreja católica que botou isso. Não. Porque na igreja primitiva, depois que Jesus ressuscitou, que era o primeiro dia da semana, 7 dias depois, os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana e Jesus apareceu no meio deles. Aí, depois, novamente, estavam reunidos também no primeiro dia da semana, Jesus meteu com ele também. Então, isso não faz parte de homem, isso ou aquilo, outro. Isso foi vontade de Deus, isso. E se Deus quis fazer Jesus ressuscitar no domingo, louvado seja Deus. Mas não idolatrem o domingo. Não façam com que o domingo seja diferente da vida cristã, porque Deus exige que todos os dias sejam dedicados e consagrados a Ele. Amém. E essa visão, essa interpretação que nós devemos ter. Tá? Se nós fizermos digamos assim, uma observação, uma consideração maior por determinado dia, nós estamos idolatrando o dia. Isso para Deus não importa. É por isso também que nós precisamos rever, às vezes, a maneira de nós cultuarmos, muitas vezes. E algumas igrejas aí querem colocar assim: na segunda-feira é só para os empresários. Na terça-feira é o da libertação. Na quarta-feira é o da cura impossível. Na quinta-feira é da bênção financeira, né? Na sexta-feira é o do namorado. E querem inventar um dia para cada coisa. Nós cristãos, nós vamos pela verdade de Deus, tá? E todo dia é dia de dar graças a Deus. Amém. Todo dia é dia de louvar a Deus. Todo dia é dia de orar a Deus. Todo dia é de ser abençoado por Deus. Amém. E Deus não faz questão se vai apenas curar na segunda e não cura na terça, não. Quando Ele quer, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, olha, você pode até estar dormindo e Ele está fazendo um milagre na sua vida. Amém. Nosso Deus é grande e opera dessa maneira. Tá bom? Vocês entenderam aí? Todo mundo entendeu direitinho? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o verso 19 e 20 para eu poder entrar no 21 em diante, tá? Verso 19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Duas coisas em potencial estão envolvidas aqui para os discípulos de Jesus. Primeiro de tudo, tá, é a questão do cumprimento, da
qualquer que seja ele, se até você considerar o menorzinho que existe, se você quiser fazer comparação de mandamentos, tá? Qualquer um. Vejam, primeiramente, que o Senhor diz que a lei é para todos sempre, até terminar o fim de tudo. É para todos sempre. Pastor, e agora? A gente tem que cumprir todas as leis do Velho Testamento? Temos, mas da maneira correta, da maneira de Jesus e não da maneira dos fariseus. E nós precisamos entender o que Jesus quer com essa interpretação que ele vai passar para nós. Não tire conclusões precipitadas antes da gente terminar tudo, mas observe. Primeiro de tudo, ele diz que os discípulos deles, os filhos de Deus, os regenerados, os que foram alcançados pelo Espírito Santo, tá bom? Ele tem que atentar para os mandamentos. Se ele errar um dos mandamentos e também ensinar, ele vai ser o menor do reino dos céus. Ele está dizendo assim: se alguém chega e diz que não é para obedecer a lei de Deus, achando que ele é inteligente o suficiente para isso, e aí ele vai passar isso para os outros também, o Senhor está dizendo que ele vai ser o menor do reino dos céus. Então, a nossa participação no reino dos céus, o nosso gozo com comunhão de Deus e com o Espírito Santo, é colocar diretamente a questão da obediência e ensino. Obediência e transmissão daquilo que nós aprendemos, tá? E aí então ele diz a respeito disso: não é que você vai perder a salvação, mas você vai ser um menorzinho no reino todo. E a gente precisa estar atentando para isso. E em contrapartida ele diz: se aquele que observar e ensinar os outros de maneira correta, esse vai ser grande. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tem a ver também com recepção de galardão, de bênção. E você sabe que é assim. Quanto mais você observa a palavra de Deus e mais você ensina os outros, mais Deus lhe abençoa. Muito mais Deus lhe abençoa. Porque Ele faz essa ponte entre nós. Não é que nós somos movidos a obedecer os mandamentos, não. Nós nos deleitamos tanto em fazer isso que Deus nos abençoa muito mais. É assim que o cristão genuíno ele se porta. Não é como um fariseu que tem que cumprir. Para ilustrar melhor, eu vou dizer a vocês assim: se um fariseu ele cumpre 30 mandamentos, aí a gente vai pôr na cabeça que tem que cumprir 60 para ser maior do que ele, melhor do que ele, ser grande do que ele. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo assim que nós devemos ser maior do que eles na profundidade daquilo que nós obedecemos. Se a Bíblia diz, tá bom, que nós devemos fazer o bem, ou ordena para a gente não matar, o fariseu, ele faz muito bem em não matar. Nós fazemos muito melhor em nem se irar para matar. Entende? É essa profundidade que Deus deseja que nós venhamos a vivenciar. Porque isso retrata o caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus que Ele quer restaurar em nós, através do seu Espírito e da sua palavra. E nós precisamos estar atentos a isso. E Ele pede que a gente considere tudo isso. Agora, irmãos, olhando para o que Ele está dizendo aqui, tá bom? Nós precisamos entender essa prerrogativa que Ele fala para nós. Como é que você vai observar sem conhecer? Pode? Não existe. Como é que você vai saber se você não lê a palavra? Não tem condições. Como é que você vai ensinar aos outros? A gente hoje pela manhã discutindo sobre isso, nós vemos que outras seitas pseudo-cristãs colocam aparentemente o nome de Cristo no meio. Eles mergulham na doutrina deles. Nós até comentamos, por exemplo, sobre o catolicismo, que ele tem um canal, o canal 5, né, da Aparecida, não é assim? E eles são fiéis ao que eles acreditam, e eles só põem lá o que eles acreditam. E eles morrem por aquilo. E nós? Como vamos defender e ensinar a nossa fé se nós não conhecemos os mandamentos e não observamos os preceitos do Senhor? E nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Então não perca tempo com televisão, programas que não servem,
Não perca tempo com o computador, em internet, em Facebook, que nada trazem de proveito. Use com sabedoria e inteligência, mas mergulhe no conhecimento de Deus, porque Deus deseja que nós sejamos assim. E sabe por que isso, irmãos? Olha só o verso 20. Ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederei muito a dos escribas e fariseus, jamais, ele é bem enfático, jamais entrarei no reino dos céus. Ele estava falando para os seus discípulos e para toda a multidão que estava em volta. E ele estava dizendo: olha, se vocês não sobrepujarem os escribas e fariseus, que eram zelosos pela lei, que cumpriam os mandamentos, meio torto para a sua interpretação, mas queriam viver para Deus, sabe, se não excederem muito, jamais você entrará no reino dos céus. Não se iluda, porque você está aqui, no louvor, você dá glória a Deus, e bate palma, e canta com os outros. Mas se você não pratica a justiça de Deus, de um modo excelente na sua vida, você não entra no reino dos céus. Não entra. E ele diz isso, e ele cumpre isso, porque ele é verdadeiro no que diz. Então não adianta nós estarmos especulando isso e vivendo uma vida cristã relaxada. Ou você vai mesmo, ou você não vai. Não chega muito longe. Aí, para esclarecer bem isso, Jesus começa a colocar umas antíteses para que a gente compreenda como é praticar a justiça mais do que os escribas e fariseus. Aí nós vamos agora adentrar no verso 21 em diante. Tá? Ele vai começar a explanar, são 4 antíteses do 21 ao 42, depois do verso 43 ele vai falar sobre outra coisa, sobre a questão do amor. Ele fala sobre 3 proibições e 2 permissões. A primeira proibição, ele vai dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Vou parar por aqui para a gente explicar isso aí. Primeiro de tudo, parece haver aqui uma contradição. E eu já ouvi um pregador dizendo que Deus removeu a lei e colocou uma nova com Jesus Cristo. Mas não é. Quando Jesus vai referir-se à lei, e quando ele quer mencionar alguma coisa que está escrito, ele enfatiza bem mesmo: está escrito, ou não lestes. Porque é para fazer referência ao que a palavra de Deus, dada por Deus a Moisés, está dizendo. Mas aqui, quando ele usa, foi dito, é porque alguém entendeu o mandamento, ou interpretou da sua forma, e disse para os outros. Então ele está falando dos responsáveis por ensinar o povo que eles disseram aquilo que não deviam. Esse é o modo de Jesus corrigir a interpretação dos escribas e fariseus. Porque quem ensinava eram os escribas e fariseus. Muitos deles sacerdotes estavam ensinando o povo. Aí por isso que ele fala: ouviste o que foi dito. Eles disseram isso. Mas eu digo assim: o real sentido daquele mandamento é este. Prestem atenção. Ele disseram: não matarás, e quem matarás estará sujeito a julgamento. Jesus diz: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E ainda diz mais, acrescenta mais: quem proferir um insulto estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo ou raca estará sujeito ao inferno. Tudo isso é menção do mandamento, do 6º mandamento: não matarás. A interpretação deste versículo não é só o fato de ser um homicida, alguém que dá um tiro em alguém e mata, alguém que dá uma facada e mata, alguém que enforca pelo pescoço e mata. Ele está falando que para exceder a esse mandamento, você não tem nem que se irar, porque você já está sujeito a ser julgado por isso. Então, irmãos, quando Jesus disse assim, para exceder a justiça, não é só o ato de matar,
é não se irar a ponto de querer fazer isso. É não insultar. E insultar tem a ver com aquelas questões que a gente conhece, né? Vai, seu não sei o quê, sua não sei o quê. Não é assim? Insultaram dessa maneira? E mais sério ainda é chamar de tolo ou raca. Essa palavra, ela tem a ver com leso. Você já chamou alguém de leso? Ei, leso, deixa de ser leso. Isso ele está dizendo que você está sujeito ao inferno. Percebe como é receber a justiça de Deus? Idiota, otário, né? Doido. É óbvio que ele está fazendo referência aos que são mentalmente perturbados. Porque a esses a gente entende, e Deus também entende. Ele está dizendo assim: se alguém é são e você chama ele de leso, idiota, tolo, otário, doido, isso é uma ofensa ao próprio Deus. Quem criou aquele ser humano à imagem e semelhança dele. É verdade. E olha que Deus leva a sério, então isso que até o diabo o Senhor leva a sério. Porque lá em Judas diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com ele pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou dizer palavras infames contra o diabo, que também é criação de Deus, apesar de tudo. Entende isso aí? Entende que seguir a Deus, viver para Cristo, é algo que exige muito. Pegar a cruz mesmo tem que ser um negócio muito forte. E nós precisamos levar a sério isso. E o discurso de Cristo era sério. E ele não tratava essas coisas com brincadeira. Ele nem alisava isso, não, porque ele é o próprio Filho de Deus. E ele pede isso. E olha, irmãos, que inferno aqui é inferno mesmo, é um lago de fogo. E essa palavra denota um lugar especial que tinha do lado de Jerusalém, onde era depositado lixo, e ali havia fogo direto, e até pessoas eram sacrificadas no fogo. Eram jogadas para ser queimadas no fogo, ficavam lá queimando no fogo o tempo todo. Ele está dizendo que se alguém chamar de doido, idiota, leso, otário, vai para o inferno. Porque os discípulos dele têm que ser realmente irrepreensíveis. Vocês estão entendendo? Amém. E eu espero que isso não fique só no conhecimento, mas que seja praticado por cada um de nós. Isso que Cristo acaba de dizer. Se nós queremos entrar no reino dos céus verdadeiramente, nós temos que obedecer. E não somente obedecer, ensinar isso que acabamos de aprender. Isso que acabamos de aprender. Olha só a real interpretação do que Jesus disse sobre não matar. E aí a gente começa a pensar, mas Senhor, isso não é muito forte. Aí a gente lembra do texto que existe em Provérbios. Vocês lembram do texto de Provérbios? Ele diz que na língua há poder para matar e para dar vida. Porque as palavras que nós proferimos podem matar algo de alguém, e não precisamos de um revólver, nem de uma faca, nem de um machado, nem de enforcar, não. E ele faz referência a isso aí. Porque você sabe quando uma pessoa fica triste de ser chamada de leso, de bobo, de idiota, de otário. Se você já recebeu essas palavras, você sabe quanto isso é ruim. Então não façam aos outros o que não querem que seja feito com vocês. Amém. E assim sereis verdadeiros cidadãos dos céus. E é assim que nós devemos começar a caminhar e andar. E às vezes as esposas proferem umas palavras muito grossas para os maridos. Ai, ai. E às vezes os maridos também proferem algumas palavrinhas muito dolorosas contra as esposas. Ai, ai. Porque ele disse que todo insulto levará você a julgamento. E olha, irmãos, que o julgamento de Deus não é que nem o dos homens. Porque o
os homens são falhos, e às vezes a propina ajuda e alivia a pena. Mas, com o juiz de toda a terra, não tem alisado não. Ele desce com força a sua sentença. E a gente precisa estar atento a isso. Observar bem isso. Viver isso de verdade. Tá? Aí mais adiante ele diz algumas coisas. Ele agora no verso 23 vai falar sobre essa questão de você vir cultuar o Senhor e trazer a sua oferta diante do altar do Senhor. E aí se pois ao trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Deus, ele não recebe oferta de alguém que está com intriga com algum irmão. Não recebe. É louvar ao vento, é dizer palavras que não chegaram ao trono da graça. Se algum irmão estivesse, lembre-se do que ele está dizendo. Aqui é contra irmão, irmão e irmão. Não é contra os de fora vai vir depois, mas com o irmão, ele está falando assim: olha, você veio para a casa do Senhor, veio apresentar a sua oferta, e aí então você lembra, fulana de tal, minha irmã está com raiva de mim. Vá se reconciliar primeiro. É verdade. Depois venha e apresente sua oferta a Deus. Mas pastor, se ela não quiser, aí é problema dela. Mas para que você ceda em justiça aos escribas e fariseus, você tem que ir lá. Eita, já imaginou as noras com as sogras crentes? Meu Deus. Já imaginou isso aí, né? Ou os vizinhos, né? São crentes. Não é assim? Não é? E os gêmeos também, né? Eles também. Ele fala assim, tipo, irmão, eles desenvolvem mulher e homem também. Irmão de Cristo. E aqui, irmão com irmão, ou outro, qualquer um que seja. Qualquer um que seja. É preciso haver unidade. Deus nos chamou para ser um corpo, e o corpo ele não vive em desunião, ele vive em unidade. E se houver isso dentro da casa do Senhor, tem que ser combatido com oração e também com exortações e com punições. É por isso que existe ainda a disciplina na igreja. Porque se algum irmão ele não anda ou quer andar desordenadamente, ele tem que realmente ser disciplinado. Para que ele não ache que caminhando desse jeito, ele vai permanecer nos caminhos do Senhor. Porque não vai. É ordem de Deus. Vá se reconciliar. No que depender de vós, tenha paz. Mas pastor, não é fácil não. Porque ele diz cada coisa. Eu não consigo nem olhar para ele. Consegue sim. Se o Espírito de Deus está em você, você consegue. É verdade. Aleluia. Lembre-se da promessa dada. Jeremias 31, Ezequiel 36. Eu porei o meu Espírito dentro de vós e farei isso que observe os meus mandamentos e cumpra eles todinho. Se alguém não fizer isso, duvide se nasceu de novo. É mais complicado aí. Mas é preciso disso. Mas pastor, não é fácil não, mas é ordem de Cristo. E tem que ser obedecido. Para os seguidores de Cristo, tem que ser obedecido. Agora, contra os de fora. Entra, verso 25, entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Porque, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seres recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Olhando essa referência aqui, tá bom? Os comentaristas, os estudiosos eruditos dizem o seguinte, que às vezes havia uma contenda entre quem era de Deus e quem não era. E pode acontecer, e essa
Pode chegar uma ação judicial. Digamos que você comprou uma coisa e não paga. Você quer o quê? Deus me ajude, você vai pedir a Deus para pagar? Honre o seu compromisso. Mas não deu, ou quer o dinheiro. Mas não tem, mas não dá, não vou pagar. Aí vai ter o seu na justiça. Mas está vendo como é o mínimo? Não, ele está certo, porque ele está dizendo que está certo. É direito dele receber o que ele vendeu. O valor que ele vendeu. Você tem que fazer porque é certo. Você tem que pagar porque é direito dele. E pastor. Mas pastor foi pela fé. Pela fé não foi? A desobediência sua foi como se fosse no seu coração. Tá? Então você tem que honrar isso. Aí o que é que você vai fazer? Vai entrar em acordo com ele. Antes de mandar tudo para a justiça. Porque pode ser que depois o oficial de justiça venha, entregue a intimação e você vai ser julgado e vai ser condenado. E Jesus disse: você não vai sair da sentença até pagar o último centavo. Não sai. Porque o Senhor é justo. E eu expliquei isso outra vez, quando eu estava pregando aqui, dizendo assim: olha, preste atenção. Se você está errado e o ímpio está certo, Deus é bonito. Deus é bonito. Deus não vai se punir pelo errado, não. Mas eu sou filho de Deus. Não interessa. Deus é justo. Deus é justo, Ele é justiça, Ele vai praticar a justiça. Ele não pode corromper-se por nada nem por ninguém. E Ele não vai se dobrar o seu capricho, porque você é filho de Deus e fez coisa errada. Arque com a consequência do seu erro. Agora, se você já está vendo que fez errado, vai logo, conversa, põe a conversa na mesa, olho a olho com o indivíduo e diz: olha, eu errei, eu estou errado, você está certo nisso aí, vamos arrumar um jeito de eu poder consertar o meu erro antes de ser mandado para o Tribunal de Justiça. E isso pode ser feito em ordem de Deus. E quando se faz isso, aí nós ganhamos até o nosso adversário. Puxa vida, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que teme a Deus, que observa a palavra de Deus. Mas, irmãos, nós encontramos às vezes um testemunho diferente. O crente fica se escondendo, fica fugindo, não quer nem conversa com quem ele está devendo. E isso que é errado da história. Você não está errado, reconheça. Peça ao Deus, me perdoe, eu errei. E eu não quero mais errar nessa área não, Senhor. Me ajude. Deus ajuda. Deus levanta irmão e abençoa você. Deus levanta o outro, traz quantia para você pagar a conta. Agora, não fique entrando em coisa errada e depois: ô Senhor, tu és o Deus do ouro e da prata, Senhor. Ele não vai fazer isso não. Porque ele caminha pelo caminho da justiça, pelo caminho que é reto, que é direito. E a gente precisa entender isso. Entende? Você comprou no cartão? Pague. Não foi ninguém que comprou, não, foi você. E não foi Deus lá fazer, não, foi você. Mas agora eles estão aí me cobrando, vão dizer que vão tomar isso e aquilo meu. Mas quem foi que entrou no negócio? Foi você. Confesse, reconheça e procure ajeitar tudo. Entre em acordo. Faz o que a palavra de Deus está dizendo. Ele é tão claro nessa questão que a gente precisa saber nos relacionar com o mundo. Não somos do mundo, mas precisamos saber relacionar-nos com o mundo. Você sabe que há roubo lá fora, há injustiça, há corrupção, porque o mundo inteiro está entregue ao maligno. Você sabe disso e eu também sei. Então, muito cuidado com os negócios que você faz com alguém que não é cristão. Você pode estar entrando numa fria. Mas se você entrar, honre. Salmo 15. Ele diz sobre o verdadeiro cidadão do céu. Ele jura com um dano próprio e não se retrata. A palavra jura ali ele honra o seu compromisso. Rapaz, eu comprei esse negócio, foi uma roubada. Mas eu vou pagar tudo.
eu estou todo prejuízo, mas eu vou honrar o nome do meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O nome do meu Deus. E é isso que está em jogo. E nós precisamos ter consciência disso. E não ficar botando, não, mas ele é um ladrão e etc. Você não orou? Porque muita gente não ora para fazer as coisas. Mete a cara na frente e faz. É outro erro nosso. A gente não consulta o Senhor. Tiago diz isso. Não diga no seu coração, amanhã eu vou fazer isso, eu vou viajar para isso, eu vou para tal canto, vou negociar isso. Aí Tiago diz, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, se Deus quiser. A gente se livra de muita coisa se a gente pensar assim. Portanto, irmãos, a real interpretação que Cristo dá a respeito do mandamento de não matar é esta. E aí você tem que estar atento a isso. Eu tenho que estar atento a isso. E eu quero ir pelo que Cristo está nos ensinando. Eu vou parar por aqui, porque a hora já se foi. Eu quero que vocês leiam as outras antíteses também. Lembre-se, o que Jesus está combatendo não é a lei, é a interpretação que os escribas e fariseus fizeram da lei. Aí alguém pode questionar, eita, e agora? Para ser salvo, nós vamos ter que cumprir toda a lei? Não é isso que eu estou dizendo. Porque já foi dito esta noite no louvor, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Gálatas diz que pela obra da lei, ninguém será salvo. Ninguém. Ninguém. Mas uma coisa é certa, que você não pode negar. O caráter de Deus é evidenciado na lei. Primeira carta de Louvado João seja diz, o nome do Senhor. aquele que o conheceu e o ama, guarda os seus mandamentos. E o que diz que o conheceu e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu também quero esclarecer, tá bom, que isso tem muito a ver com os preceitos morais. Você vai observar que, apesar de estar falando sobre oferta, trazer oferta ao altar, Jesus não adentrou em nenhum momento em termos de holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares, pacíficas e etc. Porque tudo isso, tá bom, foi dispensado quando ele propôs a si mesmo como oferta pelo pecado. Deus aceitou, ele revogou essa questão de cerimonial. Então, se você um dia entrar na igreja e a igreja está lá um candelabro pedindo isso e aquilo outro, e vamos fazer isso, aquilo outro, como rituais judaizantes, tá? Não tem nada a ver com os mandamentos do Senhor tratados aqui em Mateus no Sermão do Monte. Louvado seja Deus.